quero iniciar essa palavra te fazendo uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o sacrifício, qual é o tamanho do sacrifício que você estaria disposto a fazer por algo que você acredita? Independente do que seja. Por exemplo, nós temos os muçulmanos que eles acreditam que vão ter muitas mulheres lá no harém, não sei da onde, e eles fazem tudo por isso que eles acreditam. Eles acreditam que eles dando a vida, obrigado, meu amigo. Eles acreditam que eles dando a própria vida, eles vão ser salvos, vão ter essas mulheres e tudo, e eles fazem um sacrifício imenso. Por isso, porque eles acreditam de fato nisso. E a minha pergunta, já para a gente iniciar, é: qual é o tamanho do sacrifício que nós estaríamos dispostos a fazer por aquilo que acreditamos? Pensa um pouquinho sobre isso. Pensa um pouquinho. Enquanto você pensa, deixa eu te contar uma história. Em 1884, existiu um jovem chamado Charles Thomas Studd. Esse jovem, irmãos, ele tinha tudo. Tudo que você pensar, era um jovem inglês, e ele tinha tudo. A família dele era uma família muito rica, muito, muito rica. Ele era um capitão de um time, ele tinha a projeção, se fôssemos trazer talvez para os nossos dias de hoje, de Messi, Cristiano Ronaldo, quem mais? Ronaldinho Gaúcho, a projeção desses jogadores grandes. E ele era tão conhecido, à sua época, quanto talvez esses jogadores que nós conhecemos hoje. E ele era muito rico, só que além dele ser rico, ele ainda recebeu uma herança, quando seu pai morreu, milionária. Mas pensa em dezenas de milhares de dólares. Ou seja, o cara que era rico ficou mais rico ainda. E ele, um dia, teve um encontro com Deus. Aí começa a loucura, né? Porque já viu que crente é tudo doido? Crente é tudo doido. E se você não é, daqui a pouco a gente fala. Mas aí ele recebeu, conheceu Deus e ele falou assim: já sei o que eu vou fazer. Está queimando no meu coração um chamado. Qual era o chamado? Vou dar tudo para o orfanato e para os pobres. A família dele falou: cara, você ficou doido. Ele tinha, na época, 24 anos, quando ele decidiu isso. Eu vou dar tudo. Mas você vai dar tudo, tudo. E você vai viver do quê? Eu vou viver daquilo que Deus me der. Ele pegou toda a sua riqueza que ele construiu, a riqueza que seu pai construiu em vida, e doou tudo para os pobres e para os orfanatos. E ele falou: dentro do meu coração, queima eu fazer missões na China. Mas como é que o cara ficou doido? E ele foi. Foi para a China, foi morar nas cabanas da China, depois foi para a África e deu tudo. Quando ele foi fazer essa doação, as pessoas chegaram para ele e falaram: cara, você enlouqueceu, você não está são. Por que você está fazendo isso? E ele falou a seguinte frase: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então, nenhum sacrifício que eu fizer por ele vai ser grande demais. E eu peguei essa história hoje, eu fiquei olhando e pensando, eu falei: meu Deus, hoje, a nossa atualidade é muito presa nas finanças. Nós somos extremamente presos ao dinheiro. Lembra do jovem rico que vai ter um encontro com Jesus? E aí ele já fala assim: Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. E Jesus fala assim: sim, só te falta um. E ele: qual que é? Falou assim: vai, pega tudo o que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Ah, irmão, mexeu na caixa de maribondo. Mexeu na caixa de maribondo. Doar tudo, Senhor, tudo. Não dá para ser 10%? Tudo. Senhor, mas eu vou precisar do dinheiro. Tudo. Não, tudo eu não dou, não. Ele vira as costas para Jesus, vai embora. Esse mesmo jovem aqui, da onde que ele tirou essa ideia de eu vou dar tudo e vou seguir a Jesus? Nós vamos ver uma história parecidíssima com essa na Bíblia. Abre aí sua Bíblia agora no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, 19, versículo 15. Primeiro livro de Reis,
19, 15. Nós vamos ler esse texto e depois nós vamos comentar algumas coisas que esse texto, apesar de pequeno, ele tem tanta riqueza escondida. E só lembrando, hoje nós estamos na nossa quinta do... Cadê a coragem, gente? Nós estamos na quinta do encorajamento, irmãos. Nós estamos, né? Às vezes nós estamos na quinta do encorajamento, já perdeu. Nós estamos na quinta do encorajamento. Então, nossa palavra de hoje é voltada para coragem. Vamos nos encorajar. Abriu aí? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 15 até o 21. Vamos lá, na leitura. Só para fazer aqui um pano de fundo, antes da gente partir para a leitura, para não ficar assim, desconexo, tá? Esse livro, porque nós vamos ler da metade do capítulo, mas esse capítulo, está tratando da parte que Elias, ele foi ameaçado por Jezabel, fugiu, e aí se esconde na caverna. Deus vai ter um encontro com ele, sendo bem rápido, vai ter um encontro com ele, manda ele sair de lá, e fala para ele assim: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele fala: Senhor, me mata. Eu quero que acabe com minha vida. O cara tinha acabado de matar 450 profetas de Baal, e agora ele tem medo de uma mulher. E aí, na hora que ele fala isso para Deus, me mata porque ele está sozinho, Deus vai dar essa resposta. Então, vamos lá, só um pano de fundo para a gente ler. Versículo 15. Então, o Senhor Deus disse: volte para o deserto. Deus agora está falando com Elias. Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Agora preste atenção a esse detalhe. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você, ou para ficar no seu lugar. Presta atenção que os dois primeiros, Deus fala só o nome. Um ele fala de quem é filho, do outro Deus vai dar uma direção precisa aonde que ele iria encontrar Eliseu. Vamos seguindo, 17. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Ele estava, é isso mesmo, e não beijaram a sua imagem. Ele, agora está se referindo a Eliseu, ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou sua capa em cima dele. Então, Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou te impedindo. Aí, Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e os matou. Então fez fogo com a madeira de canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Vamos lá, eu queria que você prestasse bastante atenção, que esse texto está cheio de detalhes. Primeiro, vamos definir quem era Eliseu naquela época. Eliseu, os teólogos, eles chegaram mais ou menos a uns cálculos daqueles que, quanto tempo reinou, quantos reinados ele passou, aquela loucura toda, uns cálculos bíblicos, e chegaram à conclusão que Eliseu, à época em que ele recebe o seu chamado, ele tinha em torno de 20 a 25 anos, um jovem, cheio de vigor. Eliseu recebe o seu chamado, só que Eliseu, até agora, é a primeira vez que o nome dele é citado na Bíblia. Até então, ninguém sabia quem era Eliseu. Irmãos, e aí nós vamos fazer várias aplicações hoje. Deixa eu já começar a fazer a primeira. Tem horas que a gente pensa que ninguém nos conhece. Tem hora que a gente pensa que ninguém nos enxerga. Tem hora que a gente pensa que ninguém é por nós. Só que existe um que o olho dele não dorme, não fecha, e o olho dele está sobre a tua vida
todos os dias, 24 horas por dia. Enquanto você dorme, ele está te olhando. Enquanto você acorda, ele está te olhando. Enquanto você vai para o trabalho, ele está te olhando. Ele te conhece o tempo todo. A Bíblia fala que aquele que não dormita, guardará Israel. Então Eliseu pensou, ninguém me conhece. Já tinha um que conhecia ele, e é a primeira vez que ele vai ser citado na Bíblia. Mas Eliseu já carrega um nome cheio de profecia. O nome Eliseu quer dizer Deus é salvação. Elias, que é o contrário, que foi o que chamou ele para a obra, ou fez o seu chamado, Elias já era totalmente diferente. Elias, o negócio dele era matar profeta. Manda matar profeta, desce fogo do céu e consome todo mundo. Não tem dó de ninguém. Elias é aquele que peita todo mundo e não está preocupado. Deus agora vai fazer uma transição e vai trazer agora um mais calmo. Olha que coisa boa. Eu falando para ela lá em casa, eu falei, por que Deus não faz isso comigo? Me coloca assim naquelas palavras brandas. Era o meu sonho, Bruno. Mas não tem. Então nós vamos fazer o quê? Deus usa cada um do jeito que ele quer, né? Então nós vamos seguindo. Elias era confronto. Eliseu, restauração e graça. Eliseu, presta atenção no detalhe. Quando Deus vai falar com Elias, ele vai dar o endereço exato de onde Eliseu estava. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei te falando que tem hora que parece que a gente é sozinho e que ninguém nos enxerga. Como que Deus agora vai dar, pastor Emerson, o endereço? Deus vai falar quem era, já cita o nome, ele fala, unge Eliseu, ele é filho de Safate, não tem como errar. E ele mora em Abel-Meloá. Tem como errar? Não. Lembra quando Samuel vai ungir Davi, Deus fala assim, ó, você vai ungir lá, Deus não fala o nome, você vai em Belém, e vai procurar um homem por nome tal. Ele não dá o nome do filho. Agora a estratégia de Deus para Samuel, para Eliseu, é diferente. Ele dá o nome do pai e dá o lugar onde ele mora. Deixa eu te falar, Deus sabe exatamente onde nós estamos. Nada escapa do controle de Deus. Onde você mora, qual é a tua situação financeira hoje, qual é a tua situação de saúde hoje, como é que está a tua vida hoje? Nada escapa do controle de Deus, ele sabe tudo. Deus sabia tudo sobre Eliseu, só que Eliseu estava aparecendo agora na Bíblia. Vamos seguindo. Então Deus vai lá e dá toda a estratégia para ele. Só que, irmãos, eu contei uma história no início. Por que eu te contei essa história? Porque Eliseu era tipo o cara da história que eu contei. Se engana quem pensa que Eliseu era um pobre. Japão, tem hora que a gente fala para Deus que a gente vai dar a nossa vida para Deus na hora que a gente estiver na nossa pior situação. Eliseu, Japão, faz totalmente diferente. Como é que eu sei que Eliseu era rico? Primeiro, que eu fui pesquisar, né? Mas segundo, naquela época, naquela região, as pessoas que tinham 12 juntas de bois ou 24 bois já eram ricos. A família de Eliseu era uma família rica. Eliseu, quando recebe o seu chamado, está em torno de 20 a 25 anos. A história de Eliseu se parece demais com a de Estude. E Eliseu, ele é um cara rico, ele recebe um chamado na riqueza, porque se engana. As pessoas pensam que Eliseu estava pobre quando ele aceitou o chamado, vivia à margem da sociedade. Não, deixa eu te falar, Eliseu aceitou um chamado quando ele tinha tudo. É diferente de muitos de nós, que hoje nós aceitamos algum chamado só quando nos falta alguma coisa, Bruno. Deus, o desemprego bateu na minha porta, eu vou para os teus pés. Deus está falando, ó, isso não combina comigo, não. Eliseu, irmãos, tinha tudo. Eliseu não estava em crise financeira. Eliseu não estava apertado. Eliseu não estava devendo banco. Eliseu não tinha consignado. Eliseu estava tranquilão, herdeiro de uma grande riqueza, e ele recebe um chamado. Como é que ele faz? Ele fala, ó, aguenta só um pouquinho, que eu só vou dar um beijo na galera aqui e já volto. Irmãos, talvez hoje, se fôssemos nós, com o bolso cheio de dinheiro, ganhando muito, e viesse um chamado desde Deus, falando assim, ó, Misael, larga tudo e vem.
Ah, irmãos, sendo sincero, não balança a cabeça, não faz nada não. Não dá sinal de nada não. Só responde para você, você aceitaria um chamado desde largar tudo, toda uma riqueza, toda a construção de uma riqueza que os teus pais fizeram, você é um herdeiro de tudo, para receber um chamado para viver, sabe de quê? Só da graça de Deus. Eliseu vai aceitar. E aí, muitas vezes, a gente pensa que esse chamado, ou a gente pensa que aceitar um chamado de Deus, é aquele problema assim, a minha salvação de vida. Agora é tudo ou nada, irmãos, Deus não quer isso de nós, não. Eliseu, ele deu a sua vida quando ele estava com em torno de 20 a 25 anos. Quer alguém mais forte do que um jovem nessa idade? Um jovem de 20 a 25 anos, ele pode ficar facilmente, sem dormir 2, 3 dias, ele acorda no quarto, ou nem acorda, né? Já estava acordado, né? Nem dormiu. Ele está lá no quarto dia de pé, toma um energético, vai trabalhar e parece que está tudo tranquilo. Se eu não dormir uma noite bem, 6 horas no mínimo, parece que no outro dia eu nem levanto. Quando levanto com a mão nas costas e vai andando devagar até a coluna encaixar. 20 a 25 anos é o vigor, irmão. E Eliseu agora ele vai pegar, é como se Eliseu estivesse falando, Senhor, eu estou no vigor da minha juventude, e eu vou abrir mão da minha juventude, eu vou dar tudo para o Senhor. Quantos de nós teremos essa atitude? Quantos de nós teremos a atitude de falar bem assim, eu estou abrindo mão de dinheiro, eu estou abrindo mão de riqueza, eu estou abrindo mão de herança, e eu estou abrindo mão até mesmo do meu próprio vigor, só para seguir o Senhor. Mas olha, é outra coisa interessante que nós vamos achar. Quando Elias encontra Eliseu, ele não estava numa rede. Quando Elias encontra Eliseu, Eliseu está arando uma terra, que era a terra dele próprio. Imagina, o cara que era herdeiro, rico, tinha 11 juntas de boi que ia na sua frente, e ele estava com mais a 12ª arando a terra. Irmãos, ele não precisava. Eliseu era o tipo do rico, que ele podia ficar de boa só mandando. Quem está na primeira, passa aqui nesse lado de cá. Quem está na segunda, vai para o outro lado. Só que Eliseu, ele decidiu botar a mão no arado. Ele decidiu trabalhar sem precisar. E aí, parece que tudo é uma mera coincidência, mas não existe coincidência para Deus. Eliseu está trabalhando e Elias já tinha o seu endereço. Quando Elias encontra Eliseu, ele está trabalhando. Parece coincidência? Olha como é que Deus trabalha. Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava pastoreando ovelhas. Quando Deus chama Gideão, estava malhando o trigo no lagar. Quando Deus chama Davi, estava cuidando do rebanho do seu pai. Quando Deus chama Eliseu, estava lá no arado. Quando Deus chama Pedro e João, estava lavando as redes. Tem coincidência para Deus? Deus só chama quem trabalha. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está aí pensando, mas por que Deus não me chama? Por que Deus não me usa? Por que Deus não faz isso? Irmão, responde para você. Você está trabalhando ou você está esperando ser chamado para depois trabalhar? A igreja é um local onde se tem mais oportunidades para se trabalhar e onde se tem menos pessoas dispostas a fazer o trabalho. É doído. Você quer ver um exemplo? Eu estava tocando, porque não tinha um baterista. Mas eu estou pregando porque não tem um pregador. Está entendendo? Se tivesse um baterista, eu podia estar sentado, só olhando para a palavra, mas não tinha. E se tivesse um pregador, podia estar só tocando. Mas não tem. Deixa eu te falar uma coisa, está assim de trabalho na igreja, irmãos. Deus, ele vai te encontrar, ele precisa te encontrar trabalhando. Porque se Deus te encontra na rede, esperando ser chamado para executar o trabalho, deixa eu te falar, você vai ser um daqueles que vai continuar na rede. Você vai descansar, mas você nunca vai ter sucesso em Deus. Não estou falando de sucesso terreno. Elias encontra Eliseu trabalhando. E aí é engraçado, porque às vezes quando a gente pega para pensar nessas questões, a gente fala assim, o que tem a ver, está trabalhando? Irmãos, Deus sabe exatamente quem ele escolhe, sabe por quê? A Bíblia fala em, cadê? Está anotado aqui. Lucas, Jesus disse, Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ramon, eu só tenho
um trabalhinho para fazer. Qual que é, irmão? É só passar o olho nas cadeiras e ver se está alinhada. Eu tenho um toque. Irmão, se eu chego aqui, ó, por exemplo, eu estou com a agonia dessa cadeira que está um pouco para cá. Mas se eu pego ali, está tudo, se o meu trabalho é organizar, alinhar as cadeiras, e eu não faço, você acha que Deus vai me dar coisa maior para fazer? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem está trabalhando enquanto Deus está lá procurando, ele também vai estar trabalhando na hora que ele receber o chamado de Deus. Se você hoje não estiver trabalhando para Deus, está cheio de oportunidade para a gente trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar enquanto a gente tem vigor. Agora vamos entrar nesse texto. Esse texto é um texto muito lindo. Olha que coisa linda que esse texto tem. Quando fala que Eliseu, ele queimou tudo. Elias jogou a capa sobre ele. Ele falou, vou me despedir dos meus pais. E aí eu vou contigo. E ele queima tudo. Sabe o que tem de interessante nesse texto? Nós não vamos achar nesse texto Eliseu queimando um pecado. Nós não vamos encontrar nesse texto Eliseu queimando uma vida devassa. Nós não vamos encontrar nesse texto Eliseu abrindo mão de uma vida totalmente errada. Não, ele estava trabalhando em uma coisa lícita. O nosso trabalho, irmãos, é lícito. O que você faz para ganhar o seu dinheiro, se você trabalha de forma lícita, tá? É lícito, tá tranquilo. Se você ganha o seu dinheiro de forma lícita, é abençoado. Qual foi o problema? Porque a tentação de Eliseu foi ter que queimar aquilo que era lícito, não era o que era ilícito. Porque hoje, Bruno, se a gente abrir mão e falar assim, olha, o que você precisa queimar? Cara, você vai pensar, você fala assim, ó, eu erro nisso, eu erro naquilo. E aí, é fácil a gente abrir mão daquilo que é errado. E quando a gente tem que abrir mão de algo que não é errado, é lícito, mas só para agradar a Deus. Hoje a gente pega assim e fala, olha, cadê a igreja? Não estou falando de agora não. O povo está na academia. O povo estão acordando. Vou falar, né, irmão? Vou falar lá de casa, né? O povo está acordando, né, amor? 4, 5 horas, 6 horas da manhã para correr no domingo. Falei, ela me chamou, falei, isso é pecado para mim, irmão. Não vou nunca. Na hora que ela chegou, eu estava cansado, porque parece que eu tinha corrido junto com ela. Falei, vou não, minha religião não permite isso não, acordar essa hora, domingo para correr, vou não. E a gente vai na coisa lícita, e corre, cuida da saúde, a gente se esforça, está na academia, a gente trabalha, a gente faz tudo de forma lícita. Mas agora, Deus pede para Eliseu abrir mão daquilo que é lícito. Aí o peso fica maior. Sabe por quê? Porque ele não teve que queimar o pecado, ele teve que queimar o seu conforto. E aí é que dói. Porque na hora que a gente vai mexer naquilo que é tranquilo para nós, que nos agrada, que o nosso coração chega, bate forte, e Deus fala assim, ó, dá para mim? Ah, não, Senhor. Por que o Senhor não pede para o outro? Por que o Senhor não toca no coração do outro? Eliseu, ele não teve que queimar pecado, ele não estava pecando, ele estava arando a terra do seu próprio pai. Ele estava trabalhando na sua própria, vamos colocar na sua própria empresa. Só que agora ele teve que queimar tudo aquilo que era a sua forma de ganhar dinheiro, só para ter que queimar o seu conforto. E aí, deixa eu te falar uma coisa, abandonar muitas vezes os bois da nossa vida tem um preço. Tem um preço, porque muitas vezes nós não queremos abandonar algumas coisas que nos agradam. É gostoso, irmão, eu não vou mentir não, eu não gosto de academia, mas cuidar da saúde é legal. Eu vou porque eu sou forçado. O médico toda vez fala, sua pressão está subindo, seu colesterol está subindo, está na academia, não posso mentir. Eu falo, não gosto. Mas eu vou ter que ir, porque agora não tem mais jeito. Mas e se Deus falasse assim, olha, já viu que a gente vai na academia, a gente passa 1, 2, 3 horas ali, eu fico imaginando, meu Deus, como é que faz aquilo? Ou então a gente vai para frente de uma TV, liga o Netflix, não tem nada de errado nisso, é lícito. Se você estiver assistindo coisas que edificam, é lícito, mas Deus fala assim, olha, para de gastar o seu tempo naquilo que talvez não vai trazer uma edificação. Vem para a Bíblia. Se atenta ao seu chamado. Eliseu recebeu um chamado, deixa eu te falar uma coisa, da mesma forma que Eliseu recebeu um chamado, você também tem, não fuja do seu chamado.
Não pense que você está isento, falando, não, isso foi para Eliseu. Irmãos, o chamado está batendo em nós. Deus está chamando a nós. Como é que vai ser a nossa resposta? E aí vamos agora pensar, o que foi que Eliseu teve que queimar e renunciar? Na Bíblia, está dizendo assim, Eliseu queimou tudo. Uma das coisas que ele queimou, o arado. O arado representa para ele a profissão e a segurança. Só que agora, ele teve que destruir essa ferramenta dele, que era o seu próprio ganha-pão. Só que Eliseu continuou queimando, ele queimou os bois, que representava a riqueza e a herança que ele tinha. E ele abriu mão dos patrimônios. Só que Eliseu ainda renunciou à família e à comunidade. Nós vemos que Eliseu é uma pessoa de família. Ele fala, Elias, deixa eu só voltar e me despedir. E Elias fala, eu não estou te proibindo. Só que agora ele vai abrir mão do seu conforto familiar por um chamado. E muitas vezes o chamado que Deus tem comigo e contigo não precisa abrir mão do nosso conforto familiar. E mesmo assim a gente não está executando. Eliseu vai ter que abandonar tudo e vai para um lugar que não é perto da sua casa. E Deus muitas vezes está falando assim, olha, eu te chamei, eu tenho um chamado sobre a tua vida para você ficar aqui, e nem aqui a gente consegue cumprir o chamado de Deus. Só que Eliseu, ele ainda vai abrir mão da juventude, como eu falei, ele tinha em torno de 20 a 25 anos. Era um momento de maior vigor. Cadê os jovens aqui? Para os jovens eu posso falar, para os jovens já sabem, eles me conhecem. Cadê a galera? Levanta aí, estou vendo ali quem? Ana, quem está aí, Ana, do seu lado? Que a luz está bem no meu olho. Quem? A Mariana. Quem mais está aí do jovem? Ó, o Bernardo está ali. Só tem uns 3. Ah, tem um Bruno aqui. Para essa galera, aqui está aqui o Luiz, mas já é para essa galera aqui eu vou falar. Eles já sabem. Ele abriu mão, galera, de uma juventude que ele poderia estar curtindo. Sabe quando você quer estar aí vivendo sua vida, curtindo, se alegrando com os amigos, vamos sorrir, vamos se alegrar, vamos tudo. Eliseu abriu mão disso aí tudo. Tudo. E eu estou sabendo agora como é que Deus revela as coisas. Para os jovens, vocês estão para os ouvidos, tá? Finge que não estão me ouvindo. Eu estou sabendo, numa revelação, que os jovens estão indo até no rodeio. Aí olha que coisa. Eliseu está abrindo mão do rodeio para estar servindo a Deus. E nós estamos fazendo o quê? Bora! Galera, a gente fala no tom de brincadeira, mas é a hora que vocês têm mais vigor. Eu estou com 42 anos, o meu vigor foi embora. Foi embora. Depois que aqueles gêmeos nasceram, eles acabaram comigo, irmãos. O meu cabelo era pretinho. Foi embora, meu cabelo. E eles falaram, pai, por que você está ficando com a cabeça branca? Eu falei, por causa de vocês. Foi embora. Eu já aceitei isso, viu, Ailson? Eu acho que o seu também, viu, Ailson? E olha que ainda são pequenos. Mas agora deixa eu falar. Mas ainda assim eu estou tentando, eu falei, Deus, enquanto o Senhor me der vida, enquanto o Senhor me der força, enquanto o Senhor me der saúde, eu vou estar agarrado na tua obra e eu não abro mão. Sabe por quê, irmãos? Nosso vigor é tudo que nós temos. Na hora que passar, acabou. A Ellen, a avó da Ellen tem 80 anos, né, amor? 80 anos, nós estávamos com ela agora, mês passado. 40 anos ela pastoreou a igreja. E ela falando para a gente, ela falava assim, ela me chama de irmão Ramon. Irmão Ramon, a coisa que eu tenho mais saudade, irmão Ramon, é de estar fazendo a obra. 80 anos, irmãos. E muitas vezes nós estamos aqui com bem menos, com muito mais força, e não conseguimos nem ter saudade disso. Eliseu vai abrir mão até mesmo da sua juventude, ele vai perder, acabou, para ele não vai existir mais juventude. E ele renuncia a tudo isso. E lembra quando Paulo, ele escreve aos Filipenses, que ele fala assim, Filipenses 3,7, ele fala, mas para mim, o que era lucro, eu passei a considerar como perda. Por amor a Cristo, irmãos, nada mais tem valor para nós como ter a Cristo. Como falar de Cristo, como amar a Cristo, como se dedicar a Cristo, nada disso tem mais valor. E Jesus ainda falou também,
E lá em Lucas 9,62, ele fala: ninguém que lança a mão no arado deve olhar para trás. Pegou no arado, vai embora. Vai embora. Agora, presta atenção nisso aqui. Deixa eu tomar uma água para me falar isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, presta bem atenção. Você guardou isso aqui, estou feliz da vida. Muitas vezes, nós vivemos tão presos ao nosso passado, preso aos pecados que cometemos no nosso passado, as amarguras que tivemos no nosso passado, o sofrimento que a gente teve no nosso passado, e parece que o passado, ele não sai de nós. As dores que carregamos, as lutas, eu sei, muitos de nós que estamos aqui já sofreram muito, já erraram muito. O passado talvez ainda parece um terror. Só que, irmãos, ou nós vamos sacrificar o nosso passado e vamos deixar ele lá atrás, ou esse conforto presente que nós temos vai nos impedir de viver o extraordinário de Deus no presente e no nosso futuro. Isso é muito duro, porque tem pessoas que não avançam, porque sempre está amarrado ao que ele está lá atrás. E nem sempre é pecado, às vezes é alguma coisa lícita. Ah, como era bom. Lembra do povo de Israel quando sai do Egito? Nossa, mas aquelas cebolas do Egito. Ô, meu irmão, Deus tem tanta coisa para viver e fazer em nós. E nós estamos com saudade de algo que passou. Nós estamos presos lá atrás. E Deus tem um plano de vida, um plano de salvação, um plano de erguer a nossa vida para ajudar outras pessoas, e nós estamos presos com saudade de cebola. E nós estamos presos com saudade do que nós vivemos há anos atrás. Irmãos, esse conforto nosso que nós estamos vivendo, ou Deus vai nos chacoalhar e vai fazer nos acordar, ou a gente vai acabar matando o plano de Deus, o que Deus tem para a nossa vida, para esse presente e para o futuro. Deus, ele chama Eliseu através de Elias, e o chamado acontece. Só que Eliseu poderia muito bem não aceitar o chamado. Que, infelizmente, é o que muitos de nós estamos fazendo. Deus, ele está entregando o chamado, ele está dando o chamado, ele está capacitando para o chamado, e a gente está falando: Deus, eu não quero. Lembra quando Deus falou com Moisés? Moisés, vai lá libertar o meu povo. Ele falou: Deus, eu sou pesado da língua, manda outro. Parece que o espírito de Moisés continua atuando em muita gente. Nós sempre estamos assim: manda outro, vai outro, tem outro melhor. Irmão, Deus quer fazer contigo, Ele não está perguntando se você é bom ou não, porque nós não somos bons, nenhum de nós somos bons em nada. Nós somos apenas meros pecadores e carentes da graça de Deus. Ele não está perguntando se você é bom, Ele está te chamando, Ele está te convocando para uma obra, do jeito que Ele fez com Eliseu. Eliseu recebe o chamado, passa-se a capa e ele aceita o chamado. Você vê que hora nenhuma Eliseu pergunta: Elias, o que eu vou fazer? Qual é o chamado? Elias, para onde que eu vou? Elias, tem púlpito mais alto onde eu possa ficar num patamar melhor para que as pessoas me vejam? Elias, qual é a refeição? Quanto que eu vou ganhar? Eliseu, hora nenhuma, questiona. Eliseu recebe o chamado da capa e Eliseu só pede uma coisa. Ele fala: só me deixa despedir dos meus pais e eu já vou seguir você. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Ou nós vamos esquecer o plano B que nós temos, ou nós vamos esquecer tudo aquilo que já nos prendeu, porque o nosso passado, enquanto permanece vivo, ele é uma porta aberta para a gente voltar para ele na hora que tudo aperta para a gente no presente. Já viu aquelas pessoas que falam assim? Eu tinha uma moça que trabalhou com minha mãe, ela trabalhou lá em casa, e ela demorou para casar, e ela, no dia que foi casar, a frase foi essa. A gente falou: você tem certeza que você vai casar? Ela falou assim: eu vou casar, se der errado eu volto. Sabe o que é isso? É o plano B. Sabe o que é isso?
é a porta do passado aberta para você entrar e voltar a qualquer hora que apertar. Sabe o que é isso? Você não está confiando 100% em Deus. Eliseu, ele foi lá e queimou tudo. Porque se Eliseu agora ele vai para o chamado, ele recebe o chamado, atende o chamado, e agora as coisas começam a ficar difíceis. Ele fala, Elias, fica aí que eu vou voltar lá para o meu arado. Lá eu era herdeiro, rico e tinha tudo dentro de casa. E ele não, ele vai lá e mata tudo, mata os bois, quebra todas as peças do arado, porque ele não queria ter para onde voltar. Eliseu sabia que agora ele iria dedicar a vida dele 100% para Cristo. Como é que está a nossa vida? E eu quero te incentivar hoje, irmão. Eu quero te encorajar hoje a você sair daqui e falar, eu estou precisando tomar uma posição diante de Deus. Eu estou precisando dedicar minha vida inteira para Deus. Eu estou precisando fechar as portas do passado. Eu estou precisando ser obediente ao chamado que Deus me deu. Eu estou precisando fechar essa porta que estava aberta e olhar só para o alvo que está diante de mim. E eu quero te encorajar a você sair daqui hoje dessa forma. Olha o que Paulo falou em Filipenses 3,13. Ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já tenha alcançado. Mas uma coisa faço, que é esquecendo tudo que está para trás. E eu vou avançar para aquilo que está adiante de mim. Irmãos, Deus não quer saber se a gente sofreu. Ele não está preocupado com isso. Sabe por quê? Porque Ele tem cura para a tua alma. Ele não está preocupado se você foi maltratado, porque Ele tem cura para a tua alma. Para Deus não existe impossível. Se você sofreu, se você tem dores, se você tem traumas, existe um Deus que cura tudo isso só para você viver no seu presente e no seu futuro curado e fazendo a obra dele. Para Deus, o nosso passado de dor, irmãos, não existe. O nosso passado de pecado não existe. Ramon, eu fiz coisas horríveis. Não importa, para Deus não importa. Ele já nos perdoou. E Ele já pegou todos os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Ele está falando, agora é daqui para frente. Vamos parar de olhar para trás. Nós precisamos queimar. Nós precisamos queimar essas pontes do passado. Porque uma porta do passado aberta, ela nos faz sofrer, ela nos impede de viver no presente e ela nos impede de viver o extraordinário futuro que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos hoje encerrar essas portas, fechar essas portas, banir essas portas da nossa vida. Agora deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aqui e já recebeu o chamado. Deus já falou contigo, só que às vezes você olha para mim e fala, Ramon, Deus já falou comigo tem, muitos anos. Quando a gente começa a estudar, a gente vai ver que Eliseu foi chamado em torno de 20 a 25 anos, só que agora, o mesmo Eliseu foi citado a primeira vez nesse texto que nós lemos, ele vai passar 8 anos servindo Elias. Ou seja, Eliseu vai desaparecer novamente da Bíblia, ele não existia, apareceu 8 anos agora, ele vai ficar afastado da Bíblia de novo. Ramon, o que isso tem a ver? Tem a ver, sabe com o quê? Que hoje nós vivemos uma cultura que tem que acontecer no momento que a gente acha. Deus ungiu. Recebeu o chamado? Recebi. E por que não está acontecendo nada? Irmão, Deus não trabalha com o tempo do jeito que a gente trabalha, não. Talvez Deus já te deu um chamado, talvez você já recebeu, você já aceitou, e não está acontecendo nada na tua vida. Eliseu vai servir Elias por 8 anos. A capa que ele recebeu não foi porção dobrada instantânea, não. Ele recebeu a capa e nada aconteceu. Nós vemos que ele recebeu aqui, ele queimou, foi no versículo 21, ele queima tudo. Aí não tem o versículo 22, já vai para o capítulo 20. O capítulo 20 não inicia dizendo que Eliseu tinha porção dobrada e já estava curando, levantando, fazendo milagre. A vida de Eliseu vai sumir de novo. O nome de Eliseu vai sumir de novo por quase uma década. E o que é esse sumiço? Ele vai servir, a Bíblia vai falar, lá no 2º livro de Reis.
A única menção que a Bíblia vai fazer sobre Eliseu está lá no 2 Reis 3,11, que fala assim: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ou seja, Eliseu recebe um chamado, queima tudo, abre mão da herança, abre mão da juventude, renuncia a estar com a família e vai sumir por 8 anos. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem tanta coisa na nossa vida que a gente ainda não entende. Ainda. Ramon, eu já aceitei chamar de Deus, eu sei. Eu sei. Só que Deus, ele não trabalha com o tempo do jeito que nós trabalhamos. Deus, ele vai tirar Eliseu de cena e vai trabalhar o emocional de Eliseu por 8 anos para ele poder suportar aquilo que Deus iria fazer na vida dele. E eu quero te falar nessa noite, talvez você não está entendendo nada, talvez você falou, eu já aceitei, eu já tenho um chamado, só que nada acontece na minha vida. Talvez seja Deus te preparando para aquilo que Ele quer fazer no futuro. Porque, irmão, se Deus, Ele nos tira e nos dá porção dobrada, como Eliseu recebe lá na frente, muitos de nós não suportaríamos. Muitos de nós, talvez acharíamos que o nosso eu está curando, está fazendo o machado flutuar. Só que Eliseu sabia que ele precisava desse tempo, Elias sabia que precisava trabalhar nele, e ele vai sumir por 8 anos. Agora, de novo, não existe coincidência para Deus, irmãos. Essa é a forma de Deus trabalhar. Quer ver um exemplo? José recebe um sonho que toda a família vai adorar ele. Ele tinha 17 anos, mas isso só acontece aos 30 anos. Foram 13 anos de processo. Davi foi ungido rei quando tinha entre 15 e 17. Só senta no trono com 30. Mais 13 a 15 anos de processo. Moisés, que nós acabamos de falar, Moisés passa 40 anos no Egito, vai para o deserto de Midian, fica mais 40 anos, já são 80, depois ele recebe um chamado. Moisés vai começar a atuar no chamado dele com 80 anos. Jesus, que 30 anos ficou no anonimato, ninguém sabia quem ele era, só sabia que era o filho do carpinteiro, escondido, sendo tratado por Deus, sendo construído por Deus, só que na hora que ele se levanta, em 3 anos e meio, ele faz o que ninguém fez. O que eu quero te dizer com isso? Deus, Ele já te chamou, Deus já te preparou, Deus já te deu tudo o que você precisa. Você agora precisa talvez ir para um anonimato. Precisa ir, sair um pouco de cena. Ser preparado, irmão, para com esse negócio de... Porque nós estamos tão acostumados hoje na nossa geração, de um clique a gente resolve tudo, um clique a gente paga a conta, um clique a gente pede um lanche, um clique a gente faz tudo, manda uma mensagem e a gente acha que um clique que eu der aqui, Deus vai me usar. Irmãos, com Deus isso não funciona. Deus, Ele te comissionou, te deu inteligência, te capacitou, te deu um chamado. Ele está falando assim, agora você vem e eu vou te esconder por um tempo. E aí talvez é por isso que você está escondido, você não está entendendo nada. Ninguém me enxerga. Irmão, Deus te enxerga. Deus sabia onde que Eliseu estava. Deus sabia de quem ele era filho. Deus sabia onde que ele morava. Deus sabe tudo sobre você. E aquele jovem rico, que teve tudo, era herdeiro de tudo, ele vai ser tratado por 8 anos. Só que depois desses 8 anos, em que ele é escondido por Deus e por Elias, e ele só fazia o serviço de, a Bíblia chama de deitar água, de lavar a mão do profeta. Pensa, está aqui, ó. Eliseu o tempo todo, Elias fala assim, Eliseu, cheguei. Está aqui, meu senhor. O cara abriu mão de tudo, abriu mão de riqueza, para ser um lavador de mão de profeta, velho e perseguido. Todo mundo querendo matar Elias. E Eliseu está lá, ó, só aqui. Só que tinha uma diferença, ele estava aos pés de quem poderia ensinar ele. Sabe o que eu quero te dizer? Que você talvez esteja precisando ir para os pés daquele que pode te ensinar. Para os pés daquele que talvez está te escondendo e você não esteja entendendo. Você precisa talvez ir para os pés e fazer um serviço tão humilde de lavar a mão de alguém. Já viu que na igreja a gente fala assim, vamos recolher cadeira?
Tem uns que falam, não é para mim, o meu dom é com microfone. Vamos lavar? Não é para mim. Meu dom mesmo é na hora que me dá o microfone que eu posso mostrar toda a minha habilidade de fala. Irmãos, Eliseu, que era rico, cheio de vida, queimou tudo, ele não tinha mais para onde voltar, ele não tinha mais trabalho, ele não tinha mais riqueza, ele não tinha nada, e ele foi ser um lavador de mãos de um profeta. Ele foi ajudar a carregar bagagens de um profeta. E eu quero te falar uma coisa, abra mão daquilo que para você hoje é muito difícil. Não ache que você é tudo. Não pense que você é tudo. Não pense que você é a pessoa ideal para tudo. Nós precisamos abrir mão daquele ego nosso inflado, que acha que as pessoas que precisam da gente... Não, irmãos. Talvez Deus vai pegar você, vai colocar você junto do velho, para você lavar a mão dele, e ficar 8 anos escondido. Só para você aprender. E eu também. Eliseu, ele passou todo um processo. E depois, Eliseu se torna um dos maiores profetas em Israel. E Eliseu vai ser o profeta, talvez, que vai permanecer mais tempo atuante. Por 60 anos, Eliseu ficou em Israel, pregando e liberando profecias daquilo que Deus poderia fazer na vida do povo. 60 anos. 8 anos ele foi preparado. E depois ele teve 60 anos cumprindo o seu chamado. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você pensasse um pouco. O que é que você talvez precisa queimar? Talvez você é dono de riqueza, talvez você tenha muito dinheiro. Mas Deus, Ele não está olhando para o dinheiro que nós temos. Para Deus isso pouco importa. Irmãos, nós precisamos saber que Deus tem um senso de urgência. Deus, Ele tem pressa em nos usar. Deus, Ele te chamou, Ele te comissionou. Ele lançou talvez a capa sobre você. Não é porque você é bonitinho, porque você é melhor do que alguém, porque eu sou melhor do que alguém, não. É porque Deus viu que nós seremos a pessoa que talvez precisaríamos disso. E Paulo, ele fala, esse texto que nós acabamos de ler, que ele considerou tudo como perda por amor a Cristo. O teu trabalho, irmão, é uma bênção. Tua família é uma bênção. A tua academia é uma bênção. O teu carro é uma bênção. Os teus filhos é uma bênção. Tudo aquilo que você faz de forma lícita, que nós fazemos, é uma bênção. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus. Isso jamais pode tomar o lugar do nosso Criador. E eu diria mais, jamais essas coisas lícitas, elas podem tomar o lugar do chamado que Deus já nos fez. Você tem um chamado, eu tenho plena certeza disso. Existem tantos chamados bonitos, só que existem tantas pessoas negligentes com seus chamados. E eu sempre falo uma coisa, que quando você não atende o seu chamado, alguém morre de fome. E muitas vezes essas pessoas morrem fisicamente e outras morrem espiritualmente. Deus, Ele te chamou. E eu quero te encorajar nessa noite, já que nós estamos na quinta do encorajamento. Queima, irmão. Queima. Queima essas pontes que você tem com o seu passado. Seja um passado de dor, seja um passado de medo, seja um passado de sofrimento, seja um passado de choro, seja o que for, queima as pontes com esse passado. Eis que Deus faz nova todas as coisas. E Ele precisa fazer você andar. Queima tudo, porque você não pode ter um plano B para você voltar. Você não pode ter uma porta aberta, se na hora que o ministério apertar, vou voltar para lá onde eu estava. Não dá.
que você precisa queimar hoje? O que você precisa renunciar hoje? Talvez a tua renúncia não seja de coisas ilícitas. Talvez não seja renunciar a um pecado. Talvez você não precise renunciar a uma vida devassa, mas talvez você precise renunciar às coisas lícitas que estão te afastando de Deus.